Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do segundo bimestre, onde fala a respeito sobre construções geométricas e lugares geométricos, viu? Capítulo 2, página 39. Então, abram o livro aí e vamos acompanhar. Vamos lá, vamos dar início na página 41, onde fala a respeito de partes da reta. Eu vou dar uma pincelada aqui nessa parte do conteúdo, mas vocês viram ano passado um básico disso daqui, viu? Onde fala a respeito de reta, de semi-reta e de segmento de reta, viu? Então vamos lá. Parte da reta. Veja a seguir um resumo de elementos que fazem parte de uma reta. Pessoal, vocês sabem o que é uma reta, não é? Reta, você sabe que não tem fim e nem um começo, não é? Não tem um começo e não tem um fim. Nesse caso aqui eu tenho uma reta, certo? Chamada de reta R. Poderia ser outro, viu, pessoal? Como aqui é reta S, viu? Então, essa daqui, reta R. Vamos estudar um pouquinho aqui. A semi-reta AB, veja bem, ó, a semi-reta AB. Onde que ele fala aqui da semi-reta AB? É isso bem aqui, ó, AB, semi-reta. O que é semi-reta? Semi-reta, pessoal, ela tem um começo, mas não tem fim. Então, quando ele diz que a semi-reta AB tem a origem A e passa pelo ponto B, que está pintado de verde, ele está dizendo o seguinte: essa semi-reta começa aqui, no ponto A, ela não tem fim, só que ela passa em outro ponto, chamado de ponto B. Então, essa parte de verde aqui, ela é a minha semi-reta, certo? Só que ela passa também por outro ponto. Começa no ponto A, passa pelo ponto B e segue aqui sem ter um fim, certo? Então, reta é isso daqui tudo, não tem um começo, não tem um fim. Semi-reta A passa pelo ponto B e não vai ter fim, certo? Então, semi-reta tem um começo e não tem fim. Bora lá. As semi-retas AB e AC são opostas, têm a mesma origem que é A, e estão na mesma reta R. Bora lá, vamos entender aqui. Ele diz o seguinte: ele diz que AB e AC são semi-retas opostas, não é isso, pessoal? Opostas. Aqui, ó, AC é essa semi-reta aqui, ó. Começa do ponto A e passa pelo ponto C. Semi-reta B começa do A e passa pelo ponto B. Elas estão em sentidos contrários, não é isso? Em sentidos contrários. Só que elas têm a mesma origem aqui, viu, pessoal? Então, elas, além de ter a mesma origem, elas estão localizadas na mesma reta, viu? Então, elas têm sentidos opostos e estão na mesma reta, então é chamado de semi-retas opostas, viu? Vamos lá. Vamos estudar isso aqui, ó. Isso aqui é outra reta, viu, pessoal? Chamada de reta S, certo? Reta S. Só que dentro dessa reta aqui eu tenho dois pontos, não é? Dois pontos estão pintados de azul e vamos estudar aqui, ó. A parte pintada de azul é o segmento de reta. O que é segmento de reta? Pessoal, simples, né? Se a reta não tem fim e nem começo, não tem começo e nem fim, e a semi-reta tem um começo e não tem fim, o segmento de reta é aquele que tem um começo e tem um fim. Então, dentro dessa reta aqui, eu tenho um segmento de reta. Quem é? PQ. Começa no P, termina no Q. Ou pode ser o contrário, começa no Q, termina no P. Tem um começo e tem um fim. Bora lá, a parte pintada de azul é um segmento de reta PQ. De extremidades P e Q
formados pelos pontos P e Q, e por todos os demais pontos da reta S que estão entre P e Q. Ou seja, poderia ter outros pontos aqui, viu, pessoal? Poderia ter outros pontos. Ponto R, ponto S, não sei. Poderia ter outros com outras letras, mas P e Q não deixariam de ser o segmento de reta. Entenderam? Então, aqui poderia ter outro ponto, poderia ter um ponto bem no meio, outro aqui, poderia ter vários outros pontos dentro desses dois pontos aqui, mas não deixaria de P e Q serem um segmento de reta. Eu teria, no caso, se eu tivesse mais pontos aqui, eu teria outros segmentos de reta, pois se eu fizesse uma relação de Q com outra letra aqui, eu também estaria dizendo que tem um começo e tem um fim. Então, eu teria também outros segmentos de reta dentro dessa reta e mesmo dentro desse segmento de reta. Deu para entender? Se tivesse outro ponto aqui, por exemplo, ponto R, eu poderia dizer que Q e R é um segmento de reta que está dentro de outro segmento, Q e P, e está dentro de uma reta S, viu? Então, é isso aí. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho duas retas aqui chamadas de retas concorrentes, viu? Ou seja, elas estão se cruzando, tá bom? As retas são U e T. Eu tenho aqui 3 pontos, ponto Y, ponto Z e ponto X. Os segmentos X e Y e Z, desculpa, são consecutivos, pois tem uma extremidade comum, o ponto Y. Pessoal, aqueles segmentos que possuem mesma origem, ou seja, eu tenho dois segmentos aqui, dois segmentos de reta, tem um começo e tem um fim, Veja que Y e Z, veja que tem a mesma origem de Y e X, certo? Aqui, ó, começa no Y, termina no Z. Aqui começa no Y e termina no X. Então, esses dois segmentos de reta possuem mesma origem. Começa no ponto Y. Veja bem, preste bastante atenção aqui, ó. Além de AB e AC serem segmentos de reta ou até mesmo semi-reta, se eu fizer essa relação aqui, forem semi-retos ou segmentos opostos, eles são segmentos consecutivos, viu, pessoal? Vamos lá. Eu não vou me referir agora a semi-retas opostas, viu? Eu vou me referir a segmento. Que segmentos são? A e C, viu? Eu não estou passando aqui, eu não estou passando pelo C, eu estou terminando no C. Então, A e C é um segmento de reta. A e B é outro segmento de reta. Eu poderia dizer que AC e AB são segmentos consecutivos sem problema nenhum, pois começa no ponto A. Esse AC começa no A, esse AB começa no A, beleza? Então, começam no A, então tem mesma origem, então são segmentos consecutivos. Veja bem também aqui, ó. Se eu fizer a relação do ponto de origem UB, eu também vou ter segmentos de reta aqui. Veja bem, B e A e B e C são segmentos de retas consecutivos, pois ambos começam no B. Deu para entender? B e A, eu tenho um segmento de reta. B e C, eu tenho outro segmento de reta. Mesmo passando pelo A, eu tenho outro segmento de reta aqui, ó, B e C, certo? Então, B e A, B e C são segmentos de retas consecutivos, pois ambos começam no ponto B. Se eu fizer essa relação aqui, C e A, C e B, eu também tenho segmentos consecutivos, pois eu tenho dois aqui, ó, C e A, C e B. Ambos começam no C, certo? C e B é um segmento de reta? Sim, mesmo passando pelo A, é um segmento de reta. É o contrário do que eu falei aqui, ó, B e C. Viu? Professor,
Então, se por acaso você perguntar quais os segmentos de retas consecutivos aqui, eu poderia dizer BIA e BC, CIA e CB. Não precisaria você falar dessa forma indo e voltando, viu? Só basta falar BIA e B e C ou CIA e C e B, viu? Então, dessa forma já está de bom tamanho, certo? Se você perceber essas semelhanças, não é, em relação ao ponto de origem, ao ponto que se inicia, já está o suficiente, certo? Vamos lá. Pessoal, sim, outra coisa. Além de fazer isso daqui, ó, B e A e B e C, não esqueça de falar AC e AB, viu, pessoal? Não esqueça de falar se eu perguntar quais os segmentos consecutivos eu tenho aqui, viu? Quais os segmentos consecutivos eu tenho aqui, beleza? Vamos lá aqui, ó. Eu tenho outra reta aqui, reta T, viu? Eu tenho alguns pontos M, N, P e Q, viu? Veja que aqui eu tenho dois segmentos de reta, M, N, P e Q. Dois segmentos de reta. Como é chamado esses dois segmentos de reta? Eles não estão juntinho um do outro. Esses segmentos são chamados de colineares, pois estão na mesma reta. Simples, né? Então, dois segmentos que estão na mesma reta são chamados de segmentos colineares. Professor, então quer dizer que AB e AC são chamados de segmentos colineares? Com certeza, pois estão na reta R. Ambos estão na reta R. Professor, aqui eles estão separados, aqui eles estão juntos. Tem algum problema? Não. Estão na mesma reta, então segmentos colineares. Além da gente fazer a relação de segmentos consecutivos aqui, podemos fazer a relação de segmentos colineares, viu? Aqui eu tenho também duas retas concorrentes, viu, pessoal? Essa daqui, duas retas concorrentes, reta T, isso aqui não tem, né? Mas reta R, por exemplo. E eu tenho alguns segmentos aqui, no caso 4, né? Então, eu tenho B e A, eu tenho D e C, e por aí. Bora lá. Os segmentos CD, isso daqui, CD, tem o mesmo comprimento, né? De AB, viu? Então, CD tem o mesmo comprimento de AB. Então, os segmentos CD e AB têm o mesmo comprimento. Beleza. Então, esses segmentos são chamados de segmentos congruentes, viu, pessoal? Pois possuem medidas iguais. Então, indicamos que AB é equivalente, esse símbolozinho aqui, ó, um de igualdade e um de aproximado. Então, esse símbolozinho aqui quer dizer equivalente a CD. Então, segmentos equivalentes são segmentos iguais, ou seja, segmentos congruentes, viu? Segmentos congruentes, certo? Então, vamos lá. O ponto Q... Não, vamos logo olhar aqui para a reta. Reta R, beleza. O ponto Q, onde está o ponto Q? Está aqui. Divide o segmento PR, segmento, em dois segmentos congruentes. O que são segmentos congruentes? Segmentos de medidas iguais, né, pessoal? Então, divide os dois segmentos em segmentos congruentes, né? Divide o segmento PR em dois segmentos congruentes, desculpa. P e Q e QR. Aqui, ó. P e Q e QR. O ponto Q é chamado de ponto médio de PR. Vamos lá, vamos interpretar aqui. Pessoal, o que ele quis dizer aqui? Aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho um segmento de reta. Aqui eu tenho um segmento de reta. Que segmento é esse? P e Q. Ele diz que o Q divide o segmento em dois segmentos congruentes, dois segmentos iguais. Quem são? P e Q, Q e R. Então, quer dizer que
P e Q têm o mesmo comprimento de Q e R. Então, o Q é chamado de ponto médio. Quando vocês ouvirem essa palavra, ponto médio é um ponto que divide um segmento em dois segmentos iguais, certo? Então, é isso daí. Vamos agora para alguns exemplos para fazer o exercício. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer alguns exemplos aqui, no total de 3, baseado no exercício que vocês têm aí, que eu vou passar daqui a pouco, viu? Então, eu fiz essas questões bastante parecido com o exercício que eu vou passar, justamente para vocês não terem muita dificuldade em responder 3 questões aí que tem no exercício, bem parecido com esses exemplos que eu vou passar, tá bom? Então, o primeiro exemplo, vocês podem procurar até no exercício aí, vocês vão ver de qual questão eu estou falando, viu? Primeiro, na figura, vamos dizer abaixo, né? Essa figura aqui, esse segmento de reta aqui, A, prestem atenção, viu, pessoal? Prestem atenção. A é o ponto médio de x, y, e B é o ponto médio de YZ, que mede 8,5 centímetros. Qual é a medida de XY? Qual é a medida de AB? Vamos interpretar aqui, pessoal, entender o que está pedindo aqui, viu? Vamos entender essas informações que ele deu para responder essas duas questões. O que ele diz aqui? Ele diz que A, vamos olhar agora para o segmento de reta. Ele diz que A é o ponto médio de x, y. O que é ponto médio mesmo? Divide o segmento de reta em dois segmentos congruentes, ou seja, iguais. Então, quer dizer que A dividiu x, y bem ao meio. Então, x, y tem uma medida. Então, o A dividiu essa medida bem ao meio. Então, XA e AY têm medidas iguais. Então, esse pedacinho aqui tem a mesma medida desse outro pedacinho aqui, certo? Então, A é o ponto médio de x, y. Ele diz que B é o ponto médio de y, z. Então, esse segmento de reta aqui, YZ, esse segmento de reta aqui, o B dividiu ele bem ao meio. Então, essa parte aqui ficou igual a essa daqui, tá bom? Então, é isso daí. Outra informação. Isso tudo, esse segmento de reta aqui, XZ, mede 11 centímetros. Viu, pessoal? Aqui eu tenho vários segmentos de reta, viu? Aqui, ó. Eu tenho XA, eu tenho XY, XB, Z, AY, AB. Tenho vários segmentos, vamos dizer, correspondentes, não é isso? Tenho vários. Outra informação. Ele diz que YZ mede 8,5 centímetros. Então, quer dizer que esse segmento aqui, do Y até o Z, mede 8,5 centímetros. E ele todo, esse segmento de reta por completo, mede 11 centímetros. Então, é fácil, né, pessoal? Se Y até o Z mede 8,5 e no total mede 11, então x e y é a diferença disso daqui, né, pessoal? Ou seja, 8,5 somado com esse pedaço aqui é no total de 11. Se é no total de 11, eu posso fazer o seguinte: 11 menos 8,5, certo? Deu para entender? 11 menos 8,5. 8,5 de onde? Ele diz aqui, ó. B é o ponto médio de YZ, que mede o quê? 8,5 centímetros, certo? Então, esse pedaço aqui mede 8,5, o total mede 11. Então, esse pedaço aqui
essa diferença, não é? Então, 11 menos 8,5 é 2,5, pois 2,5 adicionado com 8,5 é igual a 11. Então, esse pedaço de x ao y mede 2,5. Então, respondemos a primeira questão, né? Qual a medida de x e y? 2,5 centímetros, certo? Preste atenção. Então, eu vou pegar aqui, ó. 2,5. E esse daqui mede 8,5. 2,5 mais 8,5 é igual a 11, né? Então, vamos lá. Qual a medida de AB? Onde que está AB? Está aqui, ó. AB. AB. Qual é a medida de AB? Preste atenção. Se aqui, pessoal, x e y mede 2,5 centímetros e A é o ponto médio, quer dizer que 2,5 foi dividido ao meio. Então, do x ao A é 1,25. Deu para entender? 2,5 é a medida do segmento x e y. E A é o ponto médio desse segmento. Se é o ponto médio, dividiu ao meio. Se dividiu ao meio, é 2,5 dividido por 2. E isso é 1,25. Então, 1,25 para cá e 1,25 para cá, certo? Então, 1,25 num total de 2,25. Ele diz o seguinte também, que B é o ponto médio desse segmento YZ. Qual é a medida do segmento YZ? É 8,5. Então, 8,5 dividido por 2 é 4,25 aqui, 4,25 aqui. Viu? 4,25 mais 4,25 é 8,5, né? Então, ele está perguntando qual a medida de AB. De A até B. De A até B, pessoal, eu tenho aqui duas medidas diferentes. Eu tenho 1,25 e 4,25. Então, 4,25 mais 1,25 é num total de 5,5, né? 5,5 centímetro. Certo? Então, primeiro exemplo está aí. Vamos para o segundo. Segundo exemplo. Tá balançando um pouquinho aqui, pessoal, então. Pronto. Segundo exemplo. Observe os pontos destacados no segmento AF. O segmento de A até o F, viu, pessoal? Eu tenho vários outros segmentos aqui dentro desse segmento. Então, vamos ler essas informações para responder essas duas questões, viu? Qual essas informações? As informações é o seguinte. B é ponto médio de AC. Prestem atenção. B é ponto médio de AC. Então, B dividiu esse segmento ao meio. Ó. Então, isso daqui é igual a isso daqui, viu? AB é igual a BC. Viu? Esses dois segmentos são congruentes. C é ponto médio de AD. C é ponto médio de AD. Então, o C dividiu o segmento AD ao meio. Então, de A até C é o mesmo comprimento de C até D. Viu? D é o ponto médio de BE. D é o ponto médio de BE. Então, dividiu o segmento BE ao meio. Então, de B até D é o mesmo comprimento de D até E. E é o ponto médio de DF. E é o ponto médio de DF. Então, E dividiu DF ao meio. Então, isso daqui é igual a isso daqui. Sabendo que BC é igual a 1,5 centímetro, determine a medida de AF, a medida de CE. Pessoal, BC mede 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. Onde que está BC? BC está bem aqui, ó. 1,5 centímetro. Mas ele diz que B é ponto médio de AC. B é ponto médio de AC. Então, se BC mede 1,5 centímetro,
AB é o mesmo comprimento, né? 1,5 centímetro. Deu para entender? 1,5 aqui, 1,5 aqui, porque B dividiu AC ao meio. Bora lá. Ele diz também que C é o ponto médio de AD. C é o ponto médio de AD. AD. Então, C dividiu AD ao meio. Então, de A até C é o mesmo comprimento de C até D. E de A até C mede 3 centímetros, não é isso? 3 centímetros, é 1,5 com 1,5. Então, se C dividiu AD ao meio, então AD é 6 centímetros, não é? Porque de C até D também é 3 centímetros, viu? 3 centímetros. D é ponto médio de BE. D é ponto médio de BE, certo? Onde que está o D? Está aqui. Ele é ponto médio de quem? De BE. De BE. Então, quer dizer que D dividiu BE bem ao meio e quer dizer que B até D tem o mesmo comprimento de D até E. Mas de B até D mede quanto? Eu já tenho. Eu tenho 1,25 aqui e 3 aqui. Então, quer dizer que de B até D é 4,5. Então, de D até E é 4,5 também. Deu para entender? 3 aqui, 1,5 aqui. B e D. D dividiu BE. E por fim, é ponto médio de DF. É ponto médio de DF. Pessoal, agora é simples, né? Se E dividiu DF bem ao meio e de D até E é 4,5, aqui também é 4,5, né? 4,5. Pronto. Tenho tudo agora para me responder isso daqui, ó. Qual a medida de AF? AF. Onde que está AF? Do começo ao fim aqui, não é? É todo esse segmento de reta. Quanto que mede ele? Bora lá. 3 mais 3, 6. 4,5 mais 4,5, 9. Então, 9 mais 6 é igual a 15. Então, 15 centímetros é o comprimento de A a F, viu? Qual a medida de CE? De CE. Onde que está CE? C e E. Simples, né, pessoal? Eu já tenho aqui, ó, 3, não é? 3 e 4,5. 3 mais 4,5 é 7,5. 7,5, viu? Então, é isso daí. Agora, pessoal, o terceiro exemplo vai estar no segundo vídeo, viu? Vai ser 2 vídeos, justamente por causa do tempo aqui, tá acabando. Então, eu tenho que fazer em outro vídeo, viu? Então, vamos abrir outro vídeo, que já está disponível aí no grupo. E vocês vão ver o terceiro exemplo para responder o exercício, tá?